É da maçã, da banana do pé de feijão. É, vai ser hilário, gente. Vocês não vão gostar. Daqui a pouco a gente vai ficar famosa. Arrasou. Foi. Foi ali que foi ali que vai estar no canal. Foi ali, foi ali que o meu pé de maçã não estava mais ali. Foi ali. Não estava mais ali.